Olá, amigos, boa noite, queridos irmãos, família MAP. Bem-vindos a mais um momento do Evangelho no Lar. Juntos trazermos as nossas casas, também as nossas casas internas aos nossos corações, à luz do Evangelho, buscando nossa harmonia, nosso crescimento espiritual, a nossa serenidade. Como sempre fazemos, estou com a Sônia mais uma vez e ela vai dar início, então, vai fazer uma breve leitura e um comentário do livro Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, né? Psicografia do Divaldo Franco. Bom, nós estamos na página 152, tá? E vamos começar a nossa leitura. Aceita as pessoas conforme estas te se apresentam. Esse homem prepotente que te desagrada está enfermo e talvez não o saiba. Esse companheiro recalcitrante é infeliz em si mesmo. Aquele conhecido exigente sofre dos nervos. Uns que parecem orgulhosos são apenas portadores de conflitos que procuram ocultar. Outros que se apresentam indiferentes experimentam medos terríveis. A terra é um grande hospital de almas. Quem te veja apenas superficialmente não terá como analisar-te com acerto. Concede a liberdade para que cada um seja conforme é e não conforme pretendes que seja. Então, vem falar justamente da forma como as pessoas se apresentam para nós e também como nós nos apresentamos para as outras pessoas, né? Porque a gente tem uma tendência a mostrar uma coisa bem bonitinha, uma pessoa equilibrada, uma pessoa do bem, quando na verdade pode não ser nada disso. Quer dizer, e muitas vezes não é, porque nós estamos aqui num planeta de provas e expiações, porque nós não estamos lá tão bem assim, né? Se tivesse, a gente já estava lá no Regeneração. Pelo menos. Pelo menos. Então, a gente tem que ter preocupação com o que a gente mostra e com o que a gente vê do nosso próximo, né? E a gente tem que entender que o nosso próximo pode vir mostrar para a gente uma coisa completamente diferente do que ele é e do que ele está sentindo e principalmente do que ele está necessitando. Então, às vezes, uma pessoa agride a gente por defesa e a gente vai agredir, né, também. E com isso a gente vai fazer um mal terrível àquela pessoa, porque a gente não conseguiu entender, não conseguiu enxergar o que está por trás daquela ação. Então, a gente vai logo com uma reação pronta, que a gente já tem pré-fabricada dentro da gente, para na hora que fala toma, a gente leva. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai mostrar que a gente é, principalmente nós que queremos ser espíritas. Então, queremos, né? Porque a gente está numa tentativa, eu pelo menos, a gente está numa tentativa de melhorar. E a gente se pega muitas vezes sendo pior do que o outro que não é espírita. Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande no que a gente enxerga do outro e procurar sempre ver naquele irmão uma pessoa que está precisando, que atrás daquela agressividade existe uma necessidade e a gente consiga enxergar para conseguir ajudar, né? Exato. Então, a gente falando da apresentação que a gente coloca, é a mesma apresentação que às vezes a gente mostra para o outro. Às vezes a gente se mostra prepotente, arrogante, metido. E não é nada disso, a gente não é nada disso e nem quer ser. Mas por muitas vezes a gente se mostra dessa forma. E a gente olha muito o outro como a gente é, com as nossas lentes, né? Não me lembro o autor, mas ele diz, me abrace quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. E a gente julga muito. Isso da gente projetar no outro aquilo que a gente é, que eu não consigo ver em mim o orgulho, mas egoísmo, mas está lá no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né? Qual a raiz de todos os males? Orgulho, egoísmo, que andam de mãos dadas. Aí vem Santo Agostinho nos dizer o que é preciso fazer quando Kardec pergunta, né? E aí como é que a gente faz? Então é uma
belíssima lição. Joana de Ângeles é um espírito que tem ajudado muito a humanidade, né? E o Evangelho, como não podia deixar de ser, é aberto hoje no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, quando Kardec nos diz assim: se fosse um homem de bem, teria morrido. Nada é por acaso, né? Então, Kardec nos diz: dizeis muitas vezes, referindo-vos a um homem mau que escapa de um perigo. Olha o julgamento, né? Se fosse um homem de bem, teria morrido. Pois bem, ao dizer isso, podeis até estar com a verdade. Muitas vezes, Deus dá efetivamente a um espírito ainda jovem nos caminhos do progresso uma prova mais longa do que a um bom, o qual poderá receber como recompensa de seu mérito o favor de uma prova tão curta quanto possível. De qualquer forma, quando dizeis, se fosse um homem de bem, teria morrido, estás cometendo uma ofensa. Se um homem de bem morre, e se o vizinho da casa ao lado é um malvado, dizeis, seria bem melhor que este se fosse. Acontece que estais julgando erroneamente, pois aquele que parte acabou a sua tarefa, e aquele que fica, talvez, nem a tenha começado. Por que gostarias, então, que o mal não tivesse tempo de terminá-la e que o outro ficasse ligado à gleba terrena? Que dirias de um prisioneiro que, tendo cumprido o tempo de sua pena, permanecesse na prisão e fosse dada a liberdade a um outro que não tivesse esse direito? Sabei, pois, que a verdadeira liberdade está na libertação dos laços corporais, e enquanto estiverdes na terra, estareis no cativeiro. Habituai-vos a não julgar aquilo que não podeis compreender, e acreditai que Deus é justo em todas as coisas. Muitas vezes, o que vos parece um mal é um bem. Mas as vossas capacidades são tão limitadas que o conjunto do grande todo escapa aos vossos rudes sentidos. Esforçai-vos para deixar pelo pensamento, pelo menos, né, vossa mesquinha visão, e à medida que vos elevardes, a importância da vida material diminuirá aos vossos olhos, e apenas vos parecerá um incidente na duração infinita da vossa existência espiritual, única existência verdadeira. Kardec vem complementar, né, exatamente o que a Sônia estava dizendo, que a gente julga, que a gente olha, que a gente, mesmo sendo espírita, ou querendo ser espírita, a gente se esforça por ser, né? Kardec diz, né, conhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos seus esforços em domar as suas más inclinações. Então, nós temos, sim, essas más inclinações. Mundo de provas e expiações, predomínio do mal. Então, a gente julga sempre o outro. E agora, no final do século XIX, início do século XX, todo o século XX, depois também, o chamado do mundo espiritual vem muito para o autoconhecimento. A gente vê o que vem acontecendo, como foi sendo construído tudo isso, né? Joana de Ângeles, quando vem com a sua série psicológica, e ela diz nos seus livros, pela psicografia de Divaldo, no mundo espiritual, ela treinou, ela ensinou tanto a Freud quanto a Jung, que foram duas pessoas essenciais na mudança de visão do mundo quanto às doenças mentais. O que são doenças mentais também é complicado. Mas eles vêm nos falar, olha, existe um inconsciente. E a gente não olhava para isso. E o que é esse consciente? A doutrina nos diz que nós somos um corpo material que abriga um corpo perispiritual, que é a projeção de um espírito. E é esse espírito que é imortal. Foi criado e é imortal. Não vai acabar nunca mais. E a gente vem, reencarnação e reencarnação. Mundos primitivos, tantas vezes quantas necessárias. Mundo de provas e expiações, tantas vezes quantas necessárias. Depois a gente só sabe pela literatura, porque na prática a gente não sabe, até chegar
o dia em que, como Jesus disse, tudo que eu faço podereis vós fazer e mais. Jesus passou como espírito criado que foi por todo o processo. Deus não criou Jesus assim, hoje eu vou criar um espírito puro, e criou Jesus. Não, ele é um espírito que foi evoluindo. Quando a gente não sabe, a gente às vezes se preocupa muito com coisas muito pequenas, muito sem significado. Quando foi? Para que me serve essa informação? Quando foi? Se eu não tenho noção de tempo, realmente. Eu sei dos 365 dias de um ano, mas o que eu sei do infinito, de verdade? Como que nunca acaba? Por isso a nossa dificuldade de entender Deus. Kardec pergunta que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária, e Kardec continua perguntando, e eles dizem, olha, desculpa, mas não dá para vocês entenderem isso ainda, né? Porque nós estamos no começo, muito no começo. Eu digo assim, que apesar disso, nós temos uma memória, né, hereditária, nós temos um DNA espiritual, nós temos um DNA biológico. Então, a gente não sabe, não tem condição de saber, mas o nosso DNA, né, espiritual traz marcas para todas as nossas encarnações do que a gente já foi, né? Exatamente. Então, muitas coisas a gente não entende, não sabe o porquê que a gente está fazendo, mas a gente tem certeza que isso já foi pior, né? Com certeza. E aí o pior é que a gente, às vezes, né, Sônia, fica assim, por que isso está me acontecendo? Por quê? Em vez da gente se perguntar, para quê isso está me acontecendo? Isso está me dizendo alguma coisa. E esse DNA é o perispírito, né? A gente tem, tudo está gravado no nosso perispírito. Então, o esquecimento do passado é o esquecimento daquelas coisas que são desnecessárias nesse momento. É um esquecimento proposital, né? Para a gente não ficar nessa... Para essa mente, para esse cérebro, para essa encarnação. Mas quando a gente desencarna, volta a memória de tudo que é necessário, que Deus é sábio, absolutamente sábio. Então, quando a gente fala do inconsciente, é aquilo que a gente já viveu. Joana de Ângeles também diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. O que será que ela quer dizer com isso, né? Nós estamos trazendo para essa vida, para esse momento, tudo aquilo que ao longo desde a nossa criação, nós viemos que um dia a gente foi, né? Que um semeando. Dia a gente... Estamos colhendo. Colhendo os frutos das vidas passadas, né? Ao mesmo tempo que estamos plantando as futuras. Também. E essa é a grande lição, a grande oportunidade, né? A gente abriu hoje no capítulo 5 e o capítulo 6, que é o Cristo Consolador. Jesus nos diz, olha, vinde a mim, vós todos que estáis assoberbados, e eu vos aliviarei. E o que é o verdadeiro homem de bem? Kardec, depois, mais adiante, nesse capítulo, ele vai citar... são mais de 18 mais de 18 coisas que fazem um homem de bem, né? Mas resumindo, é aquele que cumpre a lei de Deus na sua maior pureza. E vamos combinar, nós não cumprimos. Nós não cumprimos lei do amor, lei de caridade. E é natural, é da nossa natureza humana, compatível com o momento que nós estamos, mundo de provas e expiações. Ansiamos pelo mundo regenerado, por um mundo de regeneração, mas esse não é um mundo que Deus criou e vai dizer, olha, salta para lá. Não, é um mundo que nós estamos construindo. E nós vimos falando no carro justamente disso, né? Que a gente tenta se melhorar, mas às vezes a gente se pega fazendo coisas que a gente não acredita. Não, eu não posso mais estar nessa época, eu não posso mais estar fazendo isso. Mas a gente se pega fazendo. Por quê? Porque a gente está aqui, a gente são pessoas normais, nós somos como todos os outros, mas que tentam se melhorar a cada dia. Isso já é uma grande coisa, a gente ter essa consciência de que devemos e podemos ser melhor a cada dia, né? Exatamente, né? E é aquela coisa, eu só vou dar esse passo se eu souber quem eu sou. Isso. Enquanto eu me considerar um espírito elevado, puro, eu vou no centro, toda semana eu vou no centro. Eu dou passe, eu trabalho na desobsessão, trabalho na cura, eu faço evangelho, olha que coisinha linda. Mas sai daquele mundinho, daquela 2, 3 horas por semana, aí eu sou eu. Mas eu não me reconheço assim. E aí eu julgo o outro, eu critico o outro, eu brigo com o outro.
e perco a oportunidade de me conhecer, perco a oportunidade de olhar para mim. Eu só posso mudar aquilo que eu reconheço. Se eu pego o carro para ir, sei lá, para São Paulo, o GPS me diz que eu tenho que seguir em frente. Eu digo, bobagem, vou por aqui, vou pegar a direita. Eu vou para a direita, eu vou continuar andando, mas eu não vou chegar ao meu destino. Mas eu não reconheço que eu fui teimoso, que eu não dei ouvidos a quem sabia a instrução dos espíritos, que eu não dei importância aos alertas que eu recebi e eu me perco no caminho. Isso é a nossa reencarnação, são as nossas reencarnações, oportunidade de caminhar. Elementos para isso nós temos. A doutrina espírita trouxe tanta luz à nossa vida, né? Essa luz que a gente recebe aqui no estudo do Evangelho, seja no Evangelho no Lar, seja no Momento de Maria, seja quando a gente diariamente se dispõe a abrir uma página do Evangelho, lê um parágrafo e pensa naquele parágrafo, né? Então, o nosso tempo está encerrando e nós vamos, então, agradecer a você que faz parte dessa corrente, aos bons espíritos, ao nosso amado Jesus, a nossa Casa MAP, que nos oportuniza esse encontro de oração, de fé, de busca, de força. Agradecendo aos bons espíritos que trazem toda essa luz, essa paz às nossas casas, às nossas mentes, aos nossos corações. E quando nós bebemos, então, essa água fluidificada, onde os bons espíritos já colocaram todos aqueles elementos que se fazem necessários a cada um de nós, né? O que cada um precisa, desde que a gente tenha fé, desde que a gente tenha amor, desde que a gente queira. Essa é a beleza do Evangelho de Jesus. Aquilo que quereis, você pedir e recebereis. Então pedimos paz, orientação, luz, força, resignação e coragem. Obrigada, irmãos. Até a próxima oportunidade. Lembrando que toda semana o MAP disponibiliza para nós esse momento lindo do Evangelho no Lar. Paz e bem, paz e luz, paz. Muita paz.